Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre um filme de terror mais marcante na história do cinema, que é A Hora do Pesadelo. Acredito que muitos que são fãs do gênero já devem ter ouvido falar sobre Freddy Krueger, que é o vilão dessa história. A ideia de ser morto durante o pesadelo já é algo aterrorizante. Imagina a gente pensar que pode ter sido baseado em fatos reais. Parece absurdo, mas em entrevista o diretor declarou que teria se inspirado em algumas histórias para formar o personagem e toda aquela narrativa do filme. Ele teria visto alguns artigos que saíram no jornal ainda no início da década de 80, falando sobre um fenômeno que estaria acontecendo no Camboja, que é um país que é localizado no sudeste da Ásia, que acabou com a vida de muitos jovens. Eles eram aparentemente saudáveis e sem histórico nenhum de transtornos mentais. Passaram a relatar pesadelos horríveis, chegando a tomar estimulantes para continuarem acordados. Eles terminavam gritando, acordando gritando, desesperados, e alguns deles vieram a falecer durante o sonho. Quando eles tentavam, algum parente, alguma pessoa tentava ajudar, não tinha mais jeito. E isso teria sido sintomas pós-traumáticos que surgiram após o assassinato em massa durante o regime do Creme Vermelho em 1975. Relatada a história de um jovem do Camboja que fez de tudo para permanecer acordado, até que ele não conseguiu mais e adormeceu. Seus pais achavam que naquele momento seria uma solução. Ele teria dormido e tudo voltaria ao normal. Mas, para surpresa deles, não foi assim. E o rapaz terminou falecendo durante o sonho. Além disso, o personagem de Fred também foi inspirado em histórias reais. O diretor afirma que, além disso, quando ele era jovem, ele teria visto um sem-teto pela janela e a imagem, que era terrível, ele formou a imagem de Fred baseado neste homem que ele teria visto. Então a história de Freddy Krueger, ou Frederick Charles Krueger, é bem interessante. E baseado nesses elementos reais, nesses artigos e nessa história de um homem, que essa imagem ficou na mente, na memória do diretor, ele foi criando o personagem de Freddy Krueger. Fred, ele teria nascido em 2 de setembro de 1938 em Springwood, em Ohio, nos Estados Unidos, e seria fruto de um estupro coletivo que teriam feito a sua mãe, que era uma freira. Então, justamente por essa situação que ela vivenciou, ela termina entregando o filho em adoção, que é adotado pelo Sr. Underwood, uma pessoa muito terrível, que torturava Fred, que desde criança batia, humilhava. E uma dessas brigas foi tão terrível que ele termina matando o pai adotivo. Então, durante algum tempo, Fred termina vagando por aquelas ruas, passa a sua juventude morando na rua ali, e algumas crianças elas terminam em alguns momentos tirando onda com ele, e uma delas termina se machucando. E essa imagem da criança caindo, se machucando, o sangue, termina alimentando a força de Fred, e que começa a ver esse machucado, esse sangue como algo prazeroso. Então ele continua machucando, agredindo outras crianças. O tempo passa, ele começa a trabalhar numa fábrica, se casa, tem uma filha. Mesmo assim ele continua com sua sede de vingança, com a sua sede com crianças, com jovens. E a sua mulher termina descobrindo. Quando ela descobre, ele termina esganando ela na frente da filha. A filha delata para a polícia, ele é preso, passa algum tempo detido. Quando ele sai, os moradores, vendo toda aquela situação do que ele já fez para as pessoas, termina colocando fogo nele e ele morre. Nesse momento em que ele morre, ele pede para as forças da natureza tornarem ele imortal
e que ele voltaria através do sonho para matar outras vítimas. Então, baseado em toda essa história, vamos ver alguns filmes sendo produzidos. Foram no total 7 filmes. Além disso, um crossover entre Jason e Fred, que ficou bem marcante no cinema e que foi interpretado por Robert Englund. Além disso, em 2010 também vamos ter um remake da história. Então, a história de Fred é uma história marcante, é uma história que tem elementos da história real, né, como a questão do que aconteceu no Camboja, como também algumas imagens e nomes que o próprio diretor retira do seu passado para construir o personagem Fred. Vocês já conheciam esses detalhes, já sabiam sobre as curiosidades sobre ele? Deixem nos comentários também outras curiosidades que vocês conhecem dos filmes, o que é que vocês acharam dele, quais desses filmes que vocês assistiram vocês pensaram que seria o mais aterrorizante de todos. Bom, é isso. Em breve estarei trazendo mais vídeos falando sobre temas relacionados ao cinema, literatura, história e muito mais. Se quiser, deem sugestões também para eu poder estar trazendo novidades aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até breve. Tchau!